Né? Na verdade, uma virada do dia, porque hoje foi um dia bem movimentado e a gente vai para Levíticos 4, né? Nós vamos declarar aqui mais uma vez a palavra de Deus, que ela vem para alimentar, né? Encher o nosso coração, trazer aquilo que a gente precisa aprender e levar para a nossa vida, né? Porque na verdade aqui era o tempo que o povo ficava buscando a direção de Deus. Então Moisés, né, trouxe esse momento onde foi a construção do tabernáculo e depois o povo começava a adorar a Deus, a ofertar a Deus, e aí tinha uma instrução de como fazer. Então aqui traz muito sacrifício pelo pecado agora nesse capítulo, que é mesmo pela ignorância ou sem a intenção maliciosa, como eles poderiam, né, trazer para Deus esse conserto, vamos dizer assim, né? E então já vamos pedir ao Espírito Santo para trazer essa palavra aos nossos corações e que a gente possa ter um entendimento daquilo que Ele quer falar conosco. E fala assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo, quando uma alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não deve fazer e proceder contra algum deles. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um novilho sem defeito por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o dedo no sangue, daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, para o que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho para dar expiação, e a gordura que cobre a fressura, de toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins e a gordura que está sobre ele, que está junto aos lombos e redenho de sobre o fígado dos rins, tirá-lo-á. Como se tira o boi, o sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a carne, com sua cabeça, as pernas e suas entranhas, do seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá o novilho por expiação do pecado, e trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão suas mãos na cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o novilho ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, e esta perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura e queimá-la sobre o altar. E fará este novilho como fez o novilho da expiação. Assim lhe fará o sacerdote, fará a expropriação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. Quando o príncipe pecar por ignorância ou proceder contra os mandamentos do Senhor Deus, naquilo que não se deve fazer, assim for culpado, ou o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará sua oferta, um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode e degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois o sacerdote com seu dedo tomará o sangue da expiação e o porá nas pontas do altar do holocausto,
Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a gordura, com a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, assim for culpado o pecado que cometeu, lhe for notificado, então trará a oferta de uma cabra fêmea sem defeito, pelo seu pecado que cometeu, e porá a mão na cabeça da oferta da expiação do pecado, e degolará o sacrifício pelo pecado do lugar do holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará o sangue e porá as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se estivesse tirando a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar e o cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se sua oferta trouxer um cordeiro, a expiação do pecado, sem defeito trará, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta, e a expiação do pecado, e degolará por oferta ao pecado, no lugar que se degola o holocausto. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará o sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, para que se tire a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por ele, fará a expiação dos pecados que cometeu, e ele será perdoado. Então, aqui é uma instrução. Vocês veem assim, que tem essa mesma situação de pegar um animal, né, sem defeito, e o sangue ali fazer aquela limpeza do pecado. Então, aqui nós temos o sacrifício do pecado. Aí ele fala, se fosse um sacerdote, se for uma pessoa, se for um príncipe, se for uma autoridade. Então, cada um ele tinha uma forma de fazer, apesar do processo, né, daquela questão do sangue, né, de jogar o sangue, de molhar as pontas lá do altar e fazer tudo era muito parecido, mas eles tinham instruções diferentes para cada autoridade ali que estava. E poderia ser pecado por ignorância e sem intenção maliciosa, mas que precisaria desse conserto com o Senhor. Então, o primeiro ponto que a gente avalia aqui, o sacrifício aponta para Jesus Cristo, né? O sangue. Mesmo os pecados involuntários precisam ser tratados. Então, são pecados que eles precisavam ser corrigidos e limpos pelo sangue, né? E o sangue simboliza muito o sangue de Jesus, que veio para limpar o pecado do mundo, né? A responsabilidade aumenta conforme a liderança. Então, a gente vê aqui que cada nível de liderança existia uma oferta diferente, existia uma forma de compensar, vamos dizer assim, diferente, né? Então, quanto mais líder, mais alto cargo, mais responsabilidade existe. Terceiro ponto, o sangue era essencial para o perdão, trazendo e remetendo ao sangue de Jesus. Em quarto, o pecado não tratado se torna uma contaminação espiritual. Então, todo pecado ele precisa ser tratado, porque senão se torna ali uma legalidade que o inimigo ele vai usando para prejudicar a nossa vida. E como é que o pecado hoje ele é tratado? Pela verdade, pelo confessar, né? Quando Jesus traz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, a liderança, né, espiritual está ali para nós evitarmos o quê? A contaminação espiritual. Então tem um capítulo que ele traz sobre santidade a Deus, sobre o sangue de Jesus que limpa todo o pecado do mundo, as responsabilidades dos líderes. Quanto mais o Senhor te colocar na liderança, mais santificação, mais renúncia, mais busca do Senhor é necessário. E a sensibilidade espiritual para que Deus ele opere na nossa vida, ele venha a trazer o mover dele sobre a nossa vida, né? Então, é uma parte aqui onde traz muito sobre sensibilidade espiritual, sobre a gente estar atento à direção do Senhor, né? E nós declaramos que nessa semana nós teremos essa direção, onde colocarmos as nossas mãos, onde colocarmos nossos pés, nós seremos abençoados, porque a presença do Senhor irá conosco. Nós declaramos isso e declaramos uma semana cheia das bênçãos de Deus, do presente de poder viver, do presente de poder ter família, do presente de poder trabalhar, do presente de poder respirar, do presente de poder congregar, do presente de termos Deus na nossa vida e termos a palavra para nos alimentar todos os dias, né? E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
E em vez de pastos, Ele deixa nós descansando, né? Nós podemos descansar para viver a glória dEle. Deus te abençoe, que a graça dEle esteja sobre ti. E fica ligado na live essa semana, todos os dias pela manhã. Hoje eu fiz na virada do dia, porque foi um dia hoje para estar na presença com a família. E isso é muito importante para que a gente também tenha sabedoria de ter a qualidade do tempo, né, feita de uma forma de desfrute e de alegria. Amém? Fica com Jesus.